Olá pessoal, bem, vamos lá. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Mostra de Residências, né? Agora a gente está na segunda edição. Lembrando que no ano anterior a gente teve essa edição, só que ela foi de forma presencial, mas devido à condição atual a gente está fazendo de uma forma virtual até para permitir esse acesso para vocês, assim adaptada, né? Mas a gente segue e nessa entrevista a gente faz com os supervisores dos programas de residência do Hospital das Clínicas da FMG para aprender um pouco mais, tirar as nossas dúvidas, conhecer um pouco melhor sobre a residência. E vamos lá, né? Meu nome é Vitor, eu sou do nono período de medicina da UFMG e, assim, eu tenho um grande interesse na medicina nuclear, já fui aluno da Sandra, né? A gente tive esse prazer. E, então, apresentando a Sandra para vocês, hoje a nossa conversa é com a professora Sandra Monetti Dumont. Ela é coordenadora de residência de medicina nuclear do HC. Ela é médica e mestre pela UFMG, onde é professora assistente do Departamento de Anatomia e Imagem, e além disso é responsável técnica pelo Serviço de Medicina Nuclear do HC e supervisora de radioproteção do HC também. Tudo bem? Bom Olá. dia, muito obrigada, Vitor. Queria agradecer o convite, a possibilidade de falar um pouquinho sobre a medicina nuclear e parabenizar a iniciativa do DA de promover a amostra mesmo em tempos de pandemia, à distância, mas a gente não pode ficar parados, né? Então, parabéns e obrigada pelo convite. Assim, sempre bom a gente manter todo mundo informado, né? Acho que, assim como eu, Isso, muita gente também tem um interesse de saber um pouco melhor sobre a escolha que é tão difícil para a gente nesse momento, né? Eu fiz graduação, exatamente. passa muitas especialidades, então hoje a gente vai Uhum. focar um pouco mais na medicina nuclear e Da com medicina nuclear. uma pessoa muito boa para falar disso com a gente, né? Então vamos lá, questionário. A gente separou umas perguntas aqui que o pessoal mandou para a gente selecionou algumas mais pertinentes, né? A gente começa com um pouco mais, uma questão mais técnica, falando um pouco sobre a história e também a respeito das vagas do curso, como é que é. Você pode falar para a Uhum. gente? Então, olha só, vou falar um pouquinho sobre o histórico da medicina nuclear do HC. Para quem é das antigas, deve lembrar que o subsolo do Hospital das Clínicas, há anos atrás, sofreu um incêndio. E nesse incêndio, um aparelho antigo de medicina nuclear que existia lá, ele se perdeu. E desde então, a cadeira de medicina nuclear, ela desapareceu da universidade. Então, a gente tinha o professor Carlos Simal, médico nuclear, mas que não lecionava sobre medicina nuclear, porque a gente não tinha a especialidade médica medicina nuclear, o que foi uma pena para a universidade, né? Mas em 2009, o serviço foi reinaugurado lá no subsolo do HC, com equipamento moderno, né? E com a inauguração do serviço de medicina nuclear, a gente começou a trabalhar então na criação da residência médica em medicina nuclear. Então, esse é um pouquinho do histórico. E eu falo isso até para dizer que não começou comigo, então a gente tem que falar do professor Carlos Simal e da professora Viviane Parisotto Marino, que são pessoas fundamentais nesse histórico de manutenção da especialidade médica dentro da universidade e de criação do serviço de medicina nuclear lá do subsolo. Nessa época, eu era só uma médica contratada, eu não era professora da universidade, mas auxiliei tanto na reabertura do serviço como na criação da residência médica. Então, a primeira residência médica, ela aconteceu em 2011. E aí, dando continuidade a essa pergunta, né, quantas vagas são oferecidas, a gente oferta 2 vagas por ano, Uhum. tá? Então, desde 2011 até hoje, nós formamos 9 residentes, né? A conta não fecha, são 2 por ano de 2011 para cá, mas é porque em alguns anos a gente teve apenas uma entrada, né? Uhum. A medicina nuclear tem essa característica também. Como é uma especialidade pouco difundida, pouco conhecida,
algumas vezes a gente não conhece, não consegue preencher por desconhecimento as duas vagas, né? Então, de 2011 para cá, nós formamos 9 residentes. E a gente tem o grande prazer e honra de falar que são todos aprovados na prova de título de especialista em medicina nuclear e todos atuando, todos trabalhando, todos empregados, né? Então, acho que essa informação é importante. Essa qualidade do serviço, né? Tem uma boa supervisão também. Eu Curioso. assumi a supervisão, Vitor, apesar de ser preceptora do programa desde o começo, desde 2011, a supervisão do programa eu assumi em 2018, foi com a aposentadoria do professor Carlos Simal. Então, até então, ele era o supervisor e eu era a co-supervisora, né? A ajudante dele. E aí, com a aposentadoria dele, eu assumi a supervisão. Uhum. É com um jeitinho bem diferente, né? De começar a história de residência a partir de um. Mas um pouco mais sobre a residência, né? Acho que até para apresentar, justamente porque ele é mal conhecido, né? Você pode falar para a gente um pouco como é que é a carga horária, como que ela é cumprida, a prática dela e como que ela tem de diferença durante os anos de residência, né? Isso. Então, olha só. O programa de residência em médica em medicina nuclear, ela tem duração de 3 anos, né? Então, o R1, o R2 e o R3. Não existe pré-requisito. Muitas pessoas confundem achando que a medicina nuclear é uma sub-área da radiologia. Não. Apesar dos dois métodos serem métodos de diagnóstico por imagem, usarem radiação ionizante, a forma, o equipamento, né? A forma de aquisição, o processo de formação da imagem é diferente, a interpretação da imagem é diferente, então são residências distintas. Isso aqui no Brasil, né? Fora do Brasil, realmente a medicina nuclear, ela é uma parte da residência da radiologia, mas aqui no Brasil não. Então, a gente tem a residência da radiologia, que é diferente da residência da medicina nuclear. Então, medicina nuclear, duração de 3 anos, não existe pré-requisito, então o ingresso é direto, você não precisa ter feito nenhum outro tipo de residência antes para se candidatar à residência de medicina nuclear. E o treinamento é todo prático, treinamento prático em serviço. É lógico que com os anos, a autonomia, né, que é até uma pergunta de vocês, a autonomia do residente vai aumentando, né? Então, o R1, ele é bem técnico, ou seja, ele precisa aprender a manipular o equipamento, como são os protocolos, como que eu faço um agendamento, qual o preparo do paciente, né? Como que eu posiciono o paciente no aparelho, como que eu marco um material radioativo, como que eu manipulo a seringa, quais os cuidados de radioproteção que eu tenho que ter para trabalhar no laboratório. Então, o R1, ele é bem prático e técnico, né? Depois, no R2, o residente ele já começa não só a trabalhar com terapia com material radioativo, iodo radioativo, fazer entrevistas para doses de iodo radioativo, como a treinar tanto processamento como laudo de exames. Então, o R2 ele já termina o R2 laudando. E o R3, ele tem a função primordial de treinamento numa área específica da medicina nuclear, que é o PET, que é o Post-Emitted Tomography, que também é uma área da medicina nuclear, mas também com equipamento diferente da medicina nuclear convencional. Então, o R3, o objetivo dele é treinamento específico em PET, de no mínimo 6 meses, e aí ele vai aprender tudo de PET, né? Tanto a técnica como o laudo. Mas ele continua ajudando o R1 e o R2
no seu treinamento em serviço. Então, ele já tem toda uma autonomia de definir uma agenda, qual protocolo vai fazer, enfim. Então, o R3 ele tem todo esse know-how já de laudar, de liberar os pacientes, né? Depois que realizam as imagens, então é essa a evolução. Nós não temos plantões na medicina nuclear, né? Então, isso às vezes chama a atenção, né? Porque como a gente trabalha com material radioativo, a gente tem toda uma logística de quando que chega o gerador, quando que eu tenho atividade radioativa, e são poucos os exames da medicina nuclear que são verdadeiramente urgências, né? Então, a medicina nuclear, ela funciona de segunda a sexta, das 7 às 19. Então, esse é o tempo que o residente tem para estar em serviço durante a residência. Então, a gente não tem plantão, pós-plantão, enfim. Acho que eu falei tudo que eu queria falar dessa parte. Na questão do plantão, né? Assim, você comentou que não tem um plantão, mas, por exemplo, digamos que um residente queira fazer um plantão de alguma coisa, mas não sei, talvez você falou que isso durante a residência. Você sabe Ele, se se é existe possível. ou Sim. quais são, como são? Você diz plantões em outras áreas. Sim, ele geralmente, assim, acho que o plantão acaba entrando como um extra, né, na carga horária do médico, né? E aí Isso. talvez essa existência. Ele não contabiliza para residência. Entende? Uhum. Não faz parte do nosso programa, a gente não tem nenhum, como que chama isso? Nenhum vínculo, né, com nenhuma instituição que ofereça plantões em medicina nuclear que possa ser contabilizado na carga horária da nossa residência, né? Então, o que acontece? Então, eu tenho uma residente que é pediatra, né? Então, ela dá plantões em pediatria. Os plantões dela são completamente fora da carga horária da medicina nuclear. Então, ela cumpre a carga horária dela em serviço e no final de semana, plantão noturno, aí muitos residentes fazem isso como uma forma de um ganho extra ao valor da remuneração da residência médica, mas completamente desvinculado à residência. Entende? Sim. E acho que você já comentou na questão do aprendizado teórico, tudo, né? Agora, Uhum. mais na questão, acho que da preocupação de qualquer residente, a questão do vai sobrar tempo para estudar, como é que é? Existe esse tempo protegido? Você acha que é suficiente? Olha, o fato da gente não ter plantões e ter horários bem definidos, né, fica fácil para o paciente, para o residente se organizar nessa carga horária. Quando nós temos todas as vagas preenchidas, ou seja, 2R3, 2R2, 2R1, ou seja, 6 residentes em serviço, fica muito mais fácil a gente fazer essa organização de horário, ou seja, um residente fica responsável pela gama-câmara, né? O outro residente fica responsável pela radiofarmácia, enquanto o outro residente está estudando, mesmo dentro do serviço, ele tem um ambiente para ele fazer esse estudo. Então, quando a gente tem a residência completa, é mais fácil a gente ter esses tempos protegidos. Mas quando a gente não tem todas as vagas preenchidas, é claro que o treinamento em serviço, ele é prioridade, né? Então, o residente, ele precisa estar dentro da gama, acompanhando o exame, né? Vendo um exame, se necessário, preparando o material radioativo para ser injetado. Então, esse tempo, enquanto ele está dentro da medicina nuclear, ele fica mais restrito para o estudo. Mas, como eu disse, a gente tem os finais de semana, que também acabam entrando na carga horária, mas ele não precisa estar em serviço. Então, ele consegue se atualizar, estudar
nesses outros horários, Aham. entende? Então, a percepção que eu tenho dos alunos é que não há grandes dificuldades, não consigo estar atualizado, o volume de serviço frente ao tempo disponibilizado é uniforme, então ele consegue se organizar bem. Hum. E como é que é essa relação entre o residente e os preceptores? Então, vamos lá. A medicina nuclear é uma área fechada, restrita e até por característica de trabalhar com material radioativo, que a gente fala dispersável. Então, é diferente no aparelho de raio-x, que quem emite a radiação é o aparelho de raio-x. Então, ninguém consegue pegar um aparelho de raio-x e sair de dentro do HC com ele. A medicina nuclear, não. Eu trabalho com pequenas quantidades de material radioativo de forma líquida. Então, são pequenos frasquinhos, e isso é dispersável, ou seja, isso pode facilmente sair daquele ambiente. Então, por isso, o controle do acesso da medicina nuclear é muito rigoroso. Então, você não vê um residente perdido aparecer lá dentro da medicina nuclear. Não, ele tem que bater uma campainha, depois ele tem uma outra porta, depois tem uma outra porta, né? Porque a gente tem que ter todo esse controle de acesso. Então, acaba que a gente fica muito fechadinho ali dentro, não tem janela, a gente não sabe se está chovendo, se está fazendo sol, enfim. Então, é uma convivência, estou falando isso para dizer que é uma convivência intensa ali dentro. Aham. Mas, apesar disso, a convivência é muito tranquila, a relação com os preceptores, a gente nunca teve problemas, isso nunca precisou chegar ao coreme, nunca tivemos nenhum tipo de reclamação no coreme ou na própria coordenação com relação à preceptoria. Hoje em dia, os preceptores somos eu, que além de preceptora sou a coordenadora, 2 médicos EBSER, que também atuam com a coordenação. A professora Viviane, ela continua como colaboradora, apesar de ter aposentado, e o doutor Leonardo Lamego, que é do Mater Dei, que exerce a preceptoria na parte do PET, desse Positron Tomography. Então, nós somos esses 5 preceptores. E é uma convivência muito tranquila, tanto na relação entre preceptores, como na relação entre o residente e o preceptor e entre os residentes. Mas é claro que, eventualmente, você tem alguma questão que, né, você tem uma dificuldade, são personalidades diferentes, mas eu acho que é tudo tratado com muito respeito, a gente nunca teve nenhuma questão maior nesse sentido. E além da convivência preceptores, residentes, a gente também tem toda uma equipe, a gente tem farmacêutico, tem os técnicos de enfermagem, tem os técnicos administrativos. Então, como eu disse, é uma convivência muito intensa. Algumas vezes tem algumas arestas a serem aparadas? Tem, mas nunca tivemos grandes problemas com isso, então funciona muito bem. Uhum. Alguma coisa sempre vai ter, né? Mas assim, acho que pelo menos assim, a próxima questão até seria a relação da autonomia, mas você já até respondeu lá, né? Uhum. Só que assim, você enxerga essa evolução da autonomia, mas não existe aquela intriga, por exemplo, entre o R3, não deixar o R1 fazer alguma coisa, porque acho que tem uma boa divisão, né? Do que cada R Tem. tem que fazer, né? É engraçado essa questão, porque às vezes tem algum laudo lá, e pelo tempo de experiência, né? Claro que o meu tempo para dar laudo é muito mais rápido do que o tempo de um residente. Então, às vezes eu vejo um laudo lá, e quando eu pego para laudar, o residente fala assim: não, não, esse eu estou laudando. Então, assim, eles gostam, eles laudarem, né? Uhum. E geralmente não demora, a gente não tem problema assim, o laudo não foi liberado porque o residente travou o laudo. Não, isso acontece tranquilamente. Uhum. Mas eles têm
essa ansiedade. Não, eu vou laudar, Uhum. né? É claro, é o momento deles, é o treinamento deles. Então, às vezes é engraçado, porque às vezes eu chego, eu vejo uma pilha de laudos. Aí eu chego, a pilha some. Então, eles até pegam para não correr o risco de eu laudar e Pegar eles uma meia não hora mais cedo laudarem. ali para pegar. Então, eu até comento, e a pilha já sumiu, né? Eles dão risada. Uhum. Mas eles laudam, mas não tem entre eles, porque é tudo muito dividido, né? Uhum. O que o R2, o R3, às vezes ele já faz até essa seleção, ó, esse laudo é mais complexo, não adianta o R2 que acabou de começar a dar laudo, querer laudar, né? Porque é um laudo complexo, Uhum. enfim. Então, ele já pega aquele laudo para ele. Mas sem atrito, Uhum. sem problema. Explicado, então, por que que ela é mais tranquila. Até pelo convívio intenso que você comentou, né? É importante ter essa relação respeitosa, né? Essa relação, É. esse respeito é fundamental. Uhum. Agora eu queria saber um pouco mais sobre você, né? É, como é que foi essa escolha? Você queria desde quando você entrou? Você conheceu? Alguém te apresentou? Foi alguém que te inspirou? Como é que foi isso? Olha, isso é até interessante. Na minha formação, eu me formei aí na UFMG, né? Uhum. Ah, e durante a minha formação, a gente não tinha aula de medicina nuclear durante a graduação. Então, eu terminei a residência, não sabia que a medicina nuclear existia. Eventualmente, a gente vinha algum exame na nefroped, na MGA, né, na Medicina Geral de Adultos, a gente viu uma cintilografia e tal, mas a gente não raciocinava quem que fazia aquele exame, sabe? Uma coisa muito... hoje em dia, olhando retrospectivamente, eu não tinha essa curiosidade. Nossa, esse exame, quem faz esse exame, né? E terminei a faculdade. O meu interesse era trabalhar na área da imagem, mas na minha cabeça existia só radiologia. E aí vou falar um pouquinho da minha questão pessoal. Uhum. Na época, que hoje é o meu marido, eu namorava uma pessoa que morava no interior de São Paulo. E eu, então, terminando a faculdade, eu iria, né? A gente ia casar, ia morar junto e tudo. Então, eu fui procurar alguma residência médica na região onde eu iria morar. E fui fazer um estágio, então, no setor de imagem da Unesp de Botucatu, né? Então, eu terminei a faculdade e fui fazer esse estágio no setor de imagem da Unesp de Botucatu. E nesse estágio, eu passei tanto pela radiologia como pela medicina nuclear. E me encantei pela medicina nuclear. Não conhecia, foi uma coisa nova para mim. Mas a medicina nuclear é tudo tão organizado, é uma característica da medicina nuclear, é ser muito organizado, justamente porque a gente tem que ter controle de tudo, né? Tudo que é feito com material radioativo, tudo tem que ser anotado. Então, e aí eu me encantei pela organização, pela especialidade. Então, quando terminou esse estágio foi um estágio de 6 meses, que aí no final do ano eu ia prestar a prova de residência. E aí eu optei por prestar a prova de residência em medicina nuclear. E entrei Uhum. na residência de medicina nuclear da Unesp de Botucatu. Uhum. Lá eu fiquei, terminei minha residência e ao terminar minha residência, a minha preceptora me convidou para ficar como médica contratada. Então, ainda fiquei lá como médica contratada, até que surgiu a oportunidade de voltar para Belo Horizonte, que foi mais ou menos nessa época que o serviço de medicina nuclear do HC estava sendo montado. Uhum. Então, eu tive a oportunidade, nessas coincidências na vida, de estar num congresso onde a professora Viviane Marino, né, também estava. E aí eu me apresentei, falei que eu era de Belo Horizonte, nem imaginava que eu voltaria. E ela me falou, então, que estava montando o serviço, se eu tinha interesse.
E aí me interessou, e aí teve uma conversa familiar, claro, porque eu ia voltar, então meu marido também teria que vir para Belo Horizonte também, mas acabou que deu tudo certo. Então foi aí que eu voltei para Belo Horizonte e ajudei tanto na reabertura do serviço, como na habilitação do serviço junto ao Coreme para montagem da residência médica. Aham. Então foi assim, foi essa história toda para dizer que eu caí na medicina nuclear por acaso, mas me encantei, me apaixonei, não teria feito outra coisa, Aham. enfim. E agora quando você deve lembrar acho que isso deve marcar qualquer pessoa, né? Quando você foi residente lá, você lembra das suas dificuldades, dos seus apertos que você passou por lá? Acho que você deve Pois até é, ter trazido algum Vitor. aprendizado, assim, muitos aprendizados, na verdade, e Uhum. aperfeiçoado pelo HC da FMG, né? Isso. Então, Vitor, eu lembro da minha residência, assim, não sei se se é melhor ou se isso é pior, né? Mas eu lembro da minha residência, a gente fazia uns estudos, né? Existiam os estudos dirigidos, discussões de casos com os preceptores, mas assim, na gama, na prática, a gente aprendia fazendo. Você tinha que estudar, o seu R2, R3 te dava as orientações, mas você aprendia fazendo, né? Não tinha muito isso de o preceptor está aqui do lado, o preceptor, né? Não, o preceptor não me dá assistência. Isso não tinha. Tinha os horários determinados onde o preceptor estava para fazer o estudo dirigido, para discutir os casos, discutir as dúvidas na hora de laudar, mas no dia a dia era muito da gente estudar, da gente procurar saber, e a gente era o grande responsável pelo aprendizado. E quando eu tive dúvida, eu nunca tive problema em acessar meus preceptores e eles me ajudarem, tanto em responder minhas dúvidas, como me orientar de como procurar a resposta. E eu percebo hoje em dia que há uma demanda maior, não propriamente dentro da medicina nuclear, mas às vezes nas reuniões do Coreme, eu vejo que tem alguma demanda de residentes com relação aos seus preceptores, como se o preceptor fosse tivesse que estar ali do lado, de mão dada com o residente o tempo todo. E eu acho que a gente aprende fazendo, a gente aprende eventualmente errando, né? É com a dúvida que surge, e aí aguça a sua curiosidade, você corre atrás de um livro para procurar a resposta. Então, eu não tive dificuldade na minha residência nenhuma. Foi Hum. muito, muito bom, muito tranquilo, só trago boas recordações, aprendi muito. É, Enfim, foi isso. Aham. Lá não tinha também essa questão de disputa, não. Não é uma. Você acha que é uma característica Não, da residência mesmo, da escolha de medicina, porque pela organização mesmo, né? é pela organização. Então, você sabe quais são as funções do R1. Eu lembro que, por exemplo, o R1 realmente ele tem uma função muito técnica de pôr o paciente no aparelho e tal. No HC aqui, a gente tem uma gama-câmara. Então, você não tem tanto problema. Lá na minha residência eram 3 gamas. Uhum. Então, às vezes, você tinha que ficar responsável por duas, enquanto um ficava numa gama, o outro ficava em duas. Então, às vezes, isso ficava meio corrido. Então, eu lembro de, às vezes, estar no sufoco e correr lá, o R2 ou R3 estava lá na, na sala de laudos, e ir pedir ajuda e perceber que eles iam um pouco a contragosto, mas eu não estava nem aí, porque não significa que porque tem essa divisão, que você está lá no sufoco, tem 2 pacientes precisando, e não, minha função é estar aqui dando laudo. Aham. Então,
E eu lembro disso acontecer, claro. Mas não que isso gerasse briga, não. Eu ia na cara de pau e falava, gente, ó, tô precisando, não tô dando conta. E aí a pessoa tinha que ir, entendeu? Aqui no HC isso não acontece justamente porque é um aparelho só, então a gente não tem essa demanda tão ao mesmo tempo de você ter que estar em dois lugares. Aham. Mas, enfim. E sobre a residência no HC, né, voltando um pouco mais assim, focando mais no HC, quais seriam as vantagens e desvantagens assim que você enxerga no programa de residência? Então, a grande vantagem é a gente estar inserido dentro de um hospital universitário, com uma gama de especialidades e de patologias que acabam chegando para a gente. Então, a gente vê coisas assim que durante a minha formação toda eu não via e surge um caso e uma demanda e a medicina nuclear tem que até estudar para como fazer esse exame, né? Enfim, então a gente tem essa grande vantagem de estar inserido dentro de um hospital universitário, enfim. Hum. E aí, com isso, estando dentro desse hospital universitário, você tem um feedback do resultado do seu exame. Então, você faz uma cintilografia de um paciente alterado, uma cintilografia miocárdica, e sabe que esse paciente vai acabar indo para o cateterismo, vai acabar fazendo um procedimento, você tem esse feedback, o que deu no resultado do cateterismo daquele paciente? Então, você consegue saber, né, a correlação do que você viu com o que gerou de conhecimento para a conduta clínica com relação àquele paciente. Então, isso também enriquece demais. Quando o que você encontrou não bate com o resultado do cateterismo, você também corre atrás para procurar, será que foi um falso positivo da cintilografia? O que pode ter acontecido? Será que é uma isquemia subendocárdica? Enfim, então isso gera uma demanda para o residente procurar respostas, então acabar estudando mais e tendo um conhecimento mais profundo de todos os temas, então isso é uma grande vantagem. Uhum. Agora, o que eu vejo como desvantagem é justamente o fato da gente ter um único aparelho, né? Então, se eventualmente tem algum problema no aparelho, você para de fazer exame, né? Por isso, até a gente tem um convênio formal com instituições parceiras, como o Madre Teresa, onde está a professora Viviane, e o próprio Mater Dei, com a questão do PET, enfim, de modo que o residente ele não fica estagnado, ou seja, o aparelho parou e aí o residente não vê mais nada, apesar da gente também ter a terapia continua, ela não demanda a gama-câmara. Então, a gente tem essas parcerias, mas essa é uma desvantagem, é a burocracia de um hospital público, né? Então, se o aparelho dá um problema e é uma questão de uma peça, até você conseguir a aprovação de um orçamento, né? Eventualmente uma licitação que precise ser feita para aquisição de uma peça ou de um medicamento específico. Então, são algumas coisas que, às vezes, travam o processo ou lentificam o processo. Então, essa seria uma desvantagem. Mas que a gente tenta, com essas soluções, com essas parcerias, tentar minimizar o impacto disso, né? E depois como é que é o mercado de trabalho depois da residência? Pois é. Esse mercado de trabalho é uma questão interessante. Até eu precisei dar uma aula num sangue, eu esqueci agora o significado mas era um seminário acadêmico junto à Associação Médica de Minas Gerais, onde eu ia falar justamente sobre a medicina nuclear. E aí, existem, né, os dados demográficos
das residências médicas geral no Brasil. Então, eu até peguei esse dado aqui, olha, existem 915 especialistas no Brasil em medicina nuclear, ou seja, é um número pequeno, né? No Brasil inteiro, nós temos menos de 1.000 médicos nucleares. Isso representa 0,2% do total de todas essas especialidades. Então, o que eu quero dizer com isso? O campo é pequeno, é restrito, né? Por que isso acontece? Por uma questão de logística de material radioativo. Então, para você trabalhar com medicina nuclear, você não adianta só você ter um equipamento, você tem que ter o material radioativo, né? E esse material radioativo tem lugar certo de ser produzido, ele tem meia-vida, o transporte. Então, tem toda uma logística que inviabiliza você ter medicina nuclear em vários locais. Então, você tem alguns centros específicos onde tem o serviço de medicina nuclear. Então, essa é uma questão, é um número pequeno, é uma área restrita, você depende, então, do aparelho e do material radioativo, né? Então, isso restringe muito a atuação. A maioria dos médicos nucleares e dos serviços, mais de 50%, estão na região sudeste, né? O que era de se esperar. Mas a gente também tem serviços importantes em outras regiões, e às vezes até com demanda. Então, se o residente estiver disposto a trabalhar aonde a oferta vier, ele tem a possibilidade. Então, por exemplo, eu tenho uma residente hoje que ela está no norte, eu não lembro direito a cidade. Então, ela terminou a residência e havia essa oferta e ela se candidatou e foi para esse lugar, entendeu? Então, como eu disse, todos os nossos residentes hoje, eles estão vinculados a algum serviço. O que eu quero dizer com isso o campo é restrito, mas existem as oportunidades, né? Depende do residente estar aberto aí onde a oportunidade está, né? Mas acho que isso acontece não só para medicina nuclear, né? Isso com certeza uns mais, outros menos, mas com todo mundo acontece. E para quem está assistindo agora, acho que assim, tirar dessas dúvidas, né? Lógico que talvez a pessoa esteja pelo menos com uma ou duas, assim, lógico, ou muito mais opções pensando na residência, né? E aí eu queria saber, assim, o que você diria para esse acadêmico que está pensando na medicina nuclear? O que você diria, assim, olhando para a pessoa, assim, que ela está numa dúvida e tem que resolver isso? O que você diria para ela? Olha, recentemente eu até recebi um e-mail de um aluno, eu não lembro se ele era da faculdade ou não, querendo minha opinião. E aí eu falei para ele, olha, entra no site da sociedade, até mandei esses dados demográficos, porque é difícil uma pessoa completamente apaixonada pela especialidade dar uma opinião que sem embutir nela uma subjetividade, uma questão pessoal, né? Então, assim, eu indico a medicina nuclear, faça. Então, essa é a minha opinião. Mas o que o residente, então, o que o aluno precisa saber? Então, primeiro, a medicina nuclear envolve estudo de física. Então, isso é uma coisa importante. Porque o bom médico nuclear não é aquele que sabe dar um bom laudo só. O bom médico nuclear, ele tem que conhecer todo um processo. Ele tem que saber manipular um material radioativo, como montar uma agenda de medicina nuclear viável, como comprar material radioativo, como calcular uma dose de material radioativo, como fazer os controles de qualidade do seu equipamento, que são fundamentais para saber se o equipamento funciona bem ou não. Fisiologia, que a medicina nuclear é fisiologia, é um método funcional fisiológico.
A anatomia, porque a gente tem que fazer essas correlações. Então, ela envolve muitas questões. Então, às vezes, o residente ele chega achando assim, eu vou fazer imagem e vou dar laudo. Não é só isso. Então, a gente tem durante a residência física médica, então tem que fazer cálculo, tem que lembrar o que é uma exponencial, tem que ter uma calculadora científica, tá? Então, do ponto de vista prático, você tem que saber se você tem afinidade. Não significa que você vai mexer com isso o resto da sua vida, mas que durante a sua residência e a prova de título também, você precisa fazer uma prova fazendo cálculos matemáticos, enfim. Então, se você tem afinidade por essa área, eu lembro até assim, se você gostou de fisiologia enquanto você estava lá no ICB e gostou de biofísica, eu acho que você tem uma grande chance de gostar também da medicina nuclear, tá? Acho que é isso, mas eu sou uma apaixonada pela minha Assim, deu, especialidade. deu para ver. E você tem mais alguma coisa que você queira falar? Né? Acho que é isso, estou disponível, o pessoal sabe. Depois, Vitor, eu passo meu por e-mail, né, para Catarina, o meu celular. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar, Uhum, estou totalmente disponível, ok. A tá gente bom? agradece bastante, assim, pela sua disponibilidade, por tirar as nossas dúvidas, assim, mais do que a gente perguntou, na verdade, né? Eu Falei um particularmente pouquinho gostei da minha vida bastante. pessoal aqui em público. Então, a gente agradece essa oportunidade. Acho que não só a mim, mas, assim, você ajudou bastante aquelas pessoas que até não conheciam a residência ou que conheciam muito pouco. Então, de coração, a gente agradece bastante pela participação. E assim, a gente vai pedir para entrar em contato com você, né? Obrigado por Uhum, mais essa ajuda para quem está em dúvida, né? Acho que são uhum. muitas pessoas, né? Então tá. Isso, é uma escolha importante, né? Mas então, mais uma vez, obrigada, né? Estou disponível e parabéns de novo pela iniciativa. Então, para você que está Tchauzinho. assistindo, a gente está fazendo isso com todas as 23 entradas de residência direta, então não deixe de acompanhar as outras 22 que a gente está gravando com muito carinho para vocês. Muito obrigado.